Atividade 1, medição com um ohmímetro analógico. Procedimentos de medição. Tá? Os assuntos abordados, então, aqui. Primeiro, então, a gente lê o valor. Veja que eu até fico um pouco repetitivo, mas a ideia é essa, é pegar depois a sequência. Medir, fazer a leitura, colocar os valores na tabela. Calcular a tolerância, máxima e mínima. Depois, escolher a posição da chave. Uma vez que já sabes o valor, escolher a posição da chave e anotar na coluna 5. Então, a posição da chave tem que ser sempre uma posição acima do valor da resistência. Então, uma resistência de 1000 ohms, eu tenho que ter uma posição acima de 1000. Uma resistência de 100K tem que ser uma posição acima de 100K. Fazer o ajuste de zero, ou seja, junta as pontas de prova, vai lá no potenciômetro do ajuste de zero e coloca o ponteirinho em cima do zero. Tá? Cuidado com o erro de paralaxe, que é a leitura de um lado errado, né? Olhando pelos lados. Coloca o componente nas pontas de prova e anota o que deu lá na escala do ohmímetro. Para obter o valor correto, você multiplica a posição da chave com o valor lido na escala e anota na coluna 7. Então, nunca esqueça que tem que multiplicar. Se for vezes 10, é 10. Se for vezes 1, é 1. Se for vezes 10K, é 10K. Bom, aí, verificando então o valor, vai comparar. Esse valor está bom? É aceitável ou não é? Bom, caso vai medir, fazendo uma outra medição, e retorna lá para o passo 1 novamente. Cuidado aqui, que sempre que mudar de posição da chave, deve-se fazer o ajuste de zero. Às vezes, até na própria medição é bom fazer também. Mesmo que não mude a posição da chave, é aconselhável dar uma verificadinha lá, se está no zero. Exemplo 1. Eu tenho aqui uma resistência laranja, laranja e dourada. E dourada 2 vezes. Aqui tem aquela questãozinha que a gente já colocou. É uma resistência que tem dourado na terceira faixa. Nesse caso, que tem dourado na terceira faixa, a gente vai ler e vai dividir o valor por 10. Então, 3 de um, 3 de outra, 33. Dividido por 10, 3,3 ohms. Ou 3R3, tá? É a mesma coisa. Se aparecesse R no lugar da vírgula, significa que é 3,3 ohms. Se for um K aqui, é 3,3K ohms. Tá? Bom, segundo a tolerância, 5%. Está aqui os valores de tolerância, 3,13 a 3,47. Como é uma resistência de pequeno valor, vamos usar a posição mínima, a posição vezes 1, que é a menor. Olha lá. Não esqueçam de fazer o ajuste de zero, colocar o ponteiro em cima do zero. Tá lá, coloquei, ó, zeradinho. E agora vamos medir. Aqui deu um valor está dando mais ou menos aqui é 2, né? Entre 2 e 3 nós temos 5 traços, cada tracinho tem 0,2. Então vai ficar 2,2, 2,4, 2,6, está dando em torno de 2,7 mais ou menos. Tá? Nessa faixa aí. Tá? 2,7, 2,8. Tá? Fica um pouquinho fora da tolerância, mas a gente considera que ele está em bom estado. Tá? Não tá, essa resistência ela é nova, ela não estava com defeito não. Aí dá essa variaçãozinha, mas é um valor muito pequeno. Esse é um problema. Quando as leituras são muito próximas aí de um lado, a gente às vezes não tem uma precisão muito boa, né? E considerando aí contato do componente com a ponta de prova, pode ter aí alguma variaçãozinha, né? Mas nesse caso a gente considera que está ok, a resistência está boa. Uma outra aqui, ó, 47 ohms, amarelo, púrpura, preto e dourado. Ó, preto na terceira não coloca nada, então vai ficar só o 47. Aqui está o valor de tolerância, é uma resistência baixa, continuamos na vezes 1. Tá? Mas sempre é bom fazer o ajuste de zero, verificar lá se está tudo certinho.
Ó, aqui, a resistência está próxima dos 50. Aqui, entre 30 e 50, cada tracinho desse aqui equivale a 5. 30, 35, 40, 45, 50. Então, ele aqui está mais ou menos entre o 45 e o 50. A precisão aqui não é assim muito boa, não, né? Então, a gente sabe que o valor está aqui, entre 45 e 50. Aí a gente considera, né, que está mais ou menos dentro do valor. 45 ohms, a resistência está boa, não há problema nenhum. Outro exemplo, esse aqui é um problema, por quê? É um valor muito baixo, 0,22 ohms. Para ter uma precisão nessa leitura, é muito difícil, ele é muito baixo. Ó, 0R22, ou seja, 0,22. A posição é vezes 1, vai parecer até que esse componente está em curto, mas resistência não entra em curto. Ajustei o 0, aqui, ó. Olha, ele está dando aqui no primeiro tracinho, ou seja, o primeiro tracinho aqui entre o primeiro e o segundo. Aqui nós temos 10 tracinhos, é 0,1 mais ou menos cada tracinho. Então ele está dando quase zero, ele deslocou um pouquinho aqui para a esquerda. Tá? Então vai dar mais ou menos 0,20. Ele é 22, a gente não vai ter essa precisão ali, não tem muito como saber exatamente, tá? A medição dele, mas consideramos ele bom. Claro que aqui é aquilo que eu falei em outras aulas, o multímetro e o multiteste digital, ele é melhor nesse caso, porque ele já apresenta o valor no ecrã. Isso aí ajuda muito. Não precisamos ficar aqui vendo um ponteirinho de um lado e de outro. Para a medição de resistência, o digital se torna muito mais fácil e muito mais preciso de medir também. Ó, outro exemplo aqui. Ó, aqui temos uma de 6 faixas. Ó. Azul, cinza, azul, preto, marrom e vermelho. Então, vamos lá. Ó, aqui as 3 primeiras faixas são números. 6 é o azul, o cinzento é o 8 e o 6 é azul de novo, 686. O preto na quarta não conta nada e o castanho é a tolerância, 1%. Isso aqui é aquele partes por milhão, ppm, isso aí não altera em nada a medição para a gente aqui. Aí aqui já temos um valor um pouquinho maior, já podemos usar ou a posição vezes 10 ou a posição vezes 100, porque já é um valor já um pouquinho mais alto. Para a gente ter uma precisão a mais. Fazemos o ajuste de 0. Aqui, ó. Aqui é na vezes 10, está vendo aqui? A gente está medindo na vezes 10. Ele aqui entre os 50 e os 100, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ó. Ele está aqui entre o 80 e o 100, mais ou menos. É a medição que ele está apresentando aqui. Eu daria próximo de 70, que é 686, estaria próximo de 70. Não temos muito como precisar, mas aí dá mais ou menos 700 ohms. Tá? Então, não tem muito jeito. Aqui, ele também diz que podemos fazer uma medição na posição vezes 100. Quando eu coloco na posição vezes 100, não esqueçam de fazer o ajuste de 0, o ponteiro se desloca mais para o meio do aparelho, aí fica um pouco melhor. Ó, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Ó, tá aqui entre 7 e 7,5. Então, está dando um pouquinho mais de 700. Ó, 720 aqui, mais ou menos, pela leitura. Então, quando aumentamos a posição da chave, a gente consegue deslocar o ponteiro mais para o meio do medidor. Ajuda um pouquinho. Aqui já aumentamos mais, ó. Vermelho, púrpura e vermelho. Ou seja, 2, 7 e 2 zeros. Então, 2.700 ohms. Ou 2K7, pode aparecer lá 2K7. Utilizamos a posição vezes 100. Ajuste de 0. Fazemos o ajuste de 0 lá. Bom, aqui entre o 20 e o 30. 22, 24, 26, 28. Ele está entre o 26 e 28, está mais ou menos dentro do 27 mesmo. A gente não tem esse valor exato, mas
27 vezes 100, 2.700. Nunca deixe de multiplicar. 27 vezes 100, 2.700. Exemplo 6, ó, 18K. Já vem escrito no corpo, 18K, 18.000. Então, já podemos usar uma posição vezes 1K. Tá? O valor dele já começa a ficar um pouco mais alto. Usamos a posição vezes 1K. Ajuste de zero feito. Aqui, ó, está entre 10 e 20. Ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ó, ele está entre 18 e 19, posição de 1K. Então, 18, 18,5 e está um pouquinho acima, vezes 1K, 18,5K. Todas essas receitas estão boas até o momento. Vermelho, preto e amarelo. Vermelho, 2, preto, 0, amarelo, 4. Tá? Então, daria 200K ou 200.000. Nesse caso, já vamos usar a posição máxima, que é a posição vezes 10K. Faz o ajuste de 0. Esse aqui tá até que deu um valor um pouco mais preciso. Está aqui em cima do 20, praticamente. 20 vezes 10K, 200K.